Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal El Mensageiro. Quero agradecer a todos que se inscreveram neste canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei e ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Quero lembrar também da Rádio Rede 7, uma rádio a serviço da esperança. É uma rádio de alcance mundial, principalmente nos países da língua portuguesa. Lá você vai ouvir a lição da escola sabatina, porque você vai aprender muito mais. E mais, louvores, cultos e notícias internacionais. Essa rádio é do nosso amigo João Pedro Castro e sua esposa, em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder acessar. E agora, se puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, obrigado por mais este vídeo. Senhor, por favor, nos ensine a lição da escola sabatina sobre as 3 mensagens angélicas. Que eu aprenda e que todos que estão assistindo também possam aprender, com a ajuda de Deus, o Espírito Santo. Sem Ele, nada poderíamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então recapitular a nossa lição. Como você já conhece o tema geral desse segundo trimestre, que são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. Essa é a mensagem de Deus para o mundo no tempo do fim. Nós cristãos acreditamos que estamos vivendo exatamente este tempo. A palavra de Deus nos mostra que existem verdades eternas, verdades básicas e inalteráveis, que são relevantes em todos os tempos, por toda a terra. Desde a queda do homem no Éden, o Espírito Santo esteve a incutir na mente humana, por meio da voz da consciência, a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. No dilúvio, Deus levantou Noé como um mensageiro e a ele deu a tarefa de anunciar ao mundo a destruição que viria por meio da inundação. Essa foi a verdade presente para os antediluvianos. Da mesma forma, Deus incumbiu Moisés para retirar seu povo da escravidão do Egito, guiando o povo pelo deserto, o levando ao Monte Sinai, entregando as tábuas da lei com os 10 mandamentos, os juízos e os estatutos, fazendo do povo uma nação diferenciada sobre a terra. Essa foi a verdade presente para aqueles dias. Também antes da destruição de Jerusalém pelos exércitos da Babilônia, Deus suscitou diferentes profetas para advertir o povo, chamá-lo ao arrependimento e conduzi-lo de novo à observância da lei de Moisés. O anúncio da devastação iminente no templo da cidade foi a verdade presente para aqueles dias. Estando próximo o início do ministério de Jesus, Deus suscitou João Batista como profeta do deserto, conclamando o povo ao arrependimento, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, os apóstolos saíram pelo mundo afora, dando testemunho do que tinham visto e ouvido. A mensagem sobre a vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo era a verdade presente para aquele tempo. Abrangia os ensinamentos de Cristo e a instituição do batismo e da Santa Ceia. Essas eram a ênfase da igreja primitiva. Bem mais à frente, depois dos séculos de trevas espirituais, seguiu-se o tempo da união do poder religioso com o poder político, a partir do governo do imperador Constantino. E as trevas se intensificaram durante a longa Idade Média. E as superstições e crendices de um cristianismo formal misturado com o paganismo. Deus suscitou grandes reformadores no século XVI para restaurar algumas verdades que haviam sido esquecidas. Eu me refiro, por exemplo, à autoridade da Bíblia como regra de fé e prática. Eu me refiro também à salvação pela graça divina
e como resultado de uma experiência individual de fé e não por vontade de autoridade eclesiástica. Eu falo ainda, por exemplo, do sacerdócio dos crentes, que podiam ir diretamente a Deus pela oração, pela fé, sem precisar de mediadores humanos. Lutero, Calvino, Zwingli e outros reformadores não tinham recebido a luz. Era um privilégio das gerações que vinham. Então Deus suscitou os irmãos Wesley e seus associados para liderar um grande movimento de reavivamento espiritual. John Wesley foi o mensageiro de Deus para restaurar a compreensão correta sobre a importância da obediência aos mandamentos de Deus na vida cristã, bem como a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O chamado ao reavivamento espiritual e o abandono daquela religião meramente formal, sem vida. Foi a verdade presente que Deus pretendeu trazer às igrejas cristãs por meio dos nossos irmãos metodistas. E agora, no tempo do fim, existe também uma verdade presente, um conjunto de verdades para o nosso tempo. A verdade presente para o nosso tempo está contida na mensagem do primeiro, do segundo, do terceiro anjo de Apocalipse 14. Essa tríplice mensagem angélica precisa ser levada ao mundo inteiro antes da segunda vinda gloriosa de Cristo. Na parte de domingo da nossa lição Escolhas Eternas, vamos aqui para a pergunta número 1. Leia Mateus capítulo 34, versículo 14 e compare com Apocalipse 14, versículo 6. Que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o Evangelho pouco antes do seu retorno? A resposta é: Jesus anunciou que o Evangelho seria pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. E então viria o fim. Um ponto que nós precisamos observar é que o texto bíblico não diz que todos aceitarão a mensagem do Evangelho e se converterão, mas sim que o Evangelho do Reino será pregado a toda a terra, para dar testemunho a todas as nações da salvação que lhes foi oferecida. Todos receberam conhecimento suficiente para tomar uma decisão, mas nós sabemos também que pela profecia, que infelizmente a maioria perderá. Eu sei que é difícil dizer assim, mas é verdade. Deus não envia luz para satisfazer nossa curiosidade. Ele envia luz para que entendamos onde estamos errando e possamos tomar conscientemente a nossa decisão do lado de Deus ou do lado do mundo. Somos levados a tomar uma decisão. Ou adoramos em harmonia com a luz recebida e permitindo que o Espírito Santo molde nosso caráter conforme a vontade divina, ou desconsiderar essa luz porque nós nos rebelamos contra ela e viveremos da maneira negligente e relaxada. Veja como é apropriado o texto de domingo que diz o seguinte: claro que todos os dias, por meio das escolhas que fazemos, mesmo em relação às pequenas coisas, estamos escolhendo a favor de Jesus ou contra Ele. É pouco provável que alguém que faz escolhas erradas constantemente em vida agora, de repente na crise final, fique do lado de Jesus, especialmente quando as forças de todo o mundo maligno estarão contra Ele. Hoje, todos os dias devemos escolher ser fiéis a Cristo e a sua lei, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ellen White diz: Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Esse texto aparece em Eventos Finais, página 182. Veja que coisa importante. Jesus não vai mudar o nosso caráter na sua vinda. A obra de transformação tem que ser agora, como diz o Espírito de profecia. Isso é importante de ser levado na escola sabatina e que todos tenham esse conhecimento. A parte de segunda-feira, a volta do Filho do Homem. A pergunta 2
diz o seguinte: leia Apocalipse 14, versículo 14. Que título é usado para descrever Jesus em seu retorno à Terra? Por que João usou esse título para Jesus? Que título é usado para descrever Jesus em seu retorno à Terra? O Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é um hebraísmo. Mas o que é hebraísmo? Que tipo de hebraísmo há aqui? Hebraísmo é uma expressão idiomática, próprio da língua hebraica. Mas o que é a expressão idiomática? É todo um conjunto de duas palavras que formam a unidade de sentido, na qual as palavras que compõem a expressão não devem ser interpretadas isoladamente. Exemplo: se dissermos que João entrou pelo cano, não quer dizer que João entrou por uma tubulação, mas que ele não foi bem sucedido em alguma coisa. Na língua hebraica, era comum associar a palavra filho a alguma realidade para transmitir a ideia de qualidade, de alguma coisa, de alguém. Exemplo: o filho da luz significa que alguém estava ligado à luz, portanto ele era um iluminado. Outro exemplo: o filho da perdição quer dizer que alguém estava se perdendo, então era um perdido. Da mesma forma, o Filho do Homem era apenas uma maneira de dizer que alguém era um ser humano. Por outro lado, ao se refletir a Jesus como Filho do Homem, João enfatizou a natureza humana de Cristo. Jesus não assumiu apenas a aparência de um ser humano. Ele não era uma falsificação de um ser humano, alguém apenas parecido com um ser humano. Não. Jesus era completamente humano, ainda que partilhasse plenamente com o Pai a natureza divina. Como diz a lição, Jesus usou esse título como afeto para se identificar conosco. Ele é um Salvador que nos entende, experimentou nossas tentações e passou por todas as provas. E mais abaixo, a lição ainda diz que Jesus, que veio nos buscar, é o mesmo que viveu entre nós. Ele está qualificado para nos redimir, porque se tornou um de nós e enfrentou com todos nós todas as tentações de Satanás e foi vitorioso. E o que a Bíblia diz sobre o tema? Na Epístola de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 18, a Bíblia nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre à descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para serem misericordiosos e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer proposição pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós lemos: porque não temos sumo sacerdote que não pode compadecer-se de nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por outro lado, Jesus assumiu o título de Filho do Homem, porque em Daniel capítulo 7, versículo 13, foi dessa maneira que o profeta Daniel identificou o Messias como um semelhante ao Filho do Homem. Daniel chamou assim porque no sonho ocorreu que o Messias tinha a silhueta humana, apenas por isso. Mas como as palavras escolhidas por Daniel faziam parte de um relato, de um sonho profético, Jesus aproveitou essa expressão Filho do Homem e a usou como título para se referir a si mesmo. Ou seja, na sua origem a expressão Filho do Homem significava ser humano. Um semelhante ao Filho do Homem significava tão somente alguém que se refere a um ser humano. Mas como Daniel se referiu assim ao Messias, Jesus aproveitou essa linguagem e a transformou num título messiânico. Agora vamos à pergunta número 3 da nossa lição.
o que aprendemos com os seguintes versos bíblicos sobre o Filho do Homem. A lição apresenta 5 versos em 3 capítulos diferentes. O que a gente extrai desses versos? Em Mateus capítulo 16, versículo 27, é dito que em seu retorno o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, é dito que, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse texto nos revela que todos os habitantes da terra verão a volta de Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, é dito que, quando Jesus voltar, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por isso afirmamos que a segunda vinda de Cristo será visível em toda a terra, será gloriosa e poderosa. Por fim, em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, vemos que, quando o Filho do Homem regressar, ele virá na sua majestade, estará acompanhado de todos os seus anjos, e então ele se assentará no trono de sua glória. O texto diz também que Jesus separará os cabritos das ovelhas. Esses 2 versos mostram que a volta de Jesus será majestosa, que será nessa ocasião que ele será entronizado como rei no reino da glória. É importante nós entendermos que existem 2 tipos de reinos de Cristo. Um é o reino da graça, o qual é indicado na Bíblia quando se menciona o trono da graça. O outro é o reino da glória, quando é indicado na Bíblia quando se menciona o trono da glória. O reino da graça é invisível e atual. O reino da glória será visível e ainda está no futuro. Quando Jesus ressuscitou e 40 dias depois subiu definitivamente ao céu, ele se assentou à direita do Pai no trono da graça como o rei do reino da graça. O trono da graça é mencionado em Hebreus capítulo 4, versículos 16. O rei da graça é um reino ainda sem território. É um reino espiritual e invisível de Jesus sobre a igreja, cujos membros estão espalhados por todo esse mundo tenebroso. Mas quando Jesus voltar diante de todas as nações que estiverem vivos naquele momento, Jesus se assentará no trono da glória, para inaugurar o reino da glória. O trono da glória é mencionado no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Nós sabemos que por ocasião do segundo advento de Cristo, os justos mortos serão chamados à vida pela voz do Filho de Deus. Os justos vivos serão transformados. Os ímpios vivos serão mortos pela guerra, pela 7ª praga e especialmente pela glória de Cristo. Os ímpios mortos não ressuscitarão, com exceção de alguns ímpios específicos da ressurreição um pouco antes de Jesus aparecer no céu, por ocasião da ressurreição especial ou parcial de Daniel capítulo 12, versículo de 1 a 2. A maioria esmagadora dos ímpios só ressuscitará no final dos 1000 anos. Tendo isso em mente, é interessante nós observarmos que quando Jesus voltar, a decisão já foi tomada. Jesus afirma que com ele estará o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se é assim, a decisão do tribunal divino já foi tomada. Antes da segunda vinda de Cristo, lembra, a decisão já foi tomada. O juízo iniciou em 1844. Esse ponto é muito importante e nos remete à lição da próxima terça-feira. Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos tratar das lições de terça, quarta e quinta, os 3 em um só vídeo. Quem não assistiu às lições de sábado, domingo e segunda, elas estão no canal. Eu quero agradecer àqueles que se inscreveram no canal e quem não se inscreveu, se inscreva.
Deixe o seu gostei ou não gostei, ative o sininho e, se puder, faça um comentário. É relevante para o canal. Você está vendo essa pilha de livros aqui do Grande Conflito? Esses livros são para os inscritos do canal. Alguns já receberam. Se você mora em Bombinhas, você pode passar na minha casa e receber o seu livro. Eu lhe darei com o maior prazer. Veja bem, esse livro deve ser lido acompanhado com a Bíblia. Nele contém o passado, o presente e o futuro. Bem, sem mais delongas, vamos para a lição de hoje, de terça-feira? Lição 2. O tempo de decisão da Escola Sabatina de terça-feira. O juízo celestial. Vamos à pergunta número 4. Leia Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. E Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Qual é a semelhança entre esses dois capítulos? É o texto mais importante do Novo Testamento sobre a ascensão gloriosa de Jesus. Vamos ver o que o texto nos diz. Dito estas palavras aos discípulos, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Enquanto os discípulos estavam olhando para o céu, à medida que Jesus subia, 2 varões, ou seja, 2 anjos vestidos de branco, se colocaram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. De acordo com esse texto, Jesus subiu aos céus de maneira visível e desapareceu quando estava bem alto e foi envolvido por uma grande nuvem. Na verdade, essa nuvem era um carro glorioso cheio de querubins. E o texto afirma ainda que Jesus voltará da mesma maneira que subiu aos céus. Em Apocalipse 14, 4, Jesus aparece sentado numa grande nuvem branca em sua carruagem, com poder e grande glória, com todos os seus anjos celestiais. E arrebatará todos os redimidos, os salvos em Cristo, os que dormem no pó da terra e os vivos, que serão transformados e levados para a nova Jerusalém celestial, diante de todas as nações. Jesus, em sua vinda, já tem a lista de todos os salvos que foram aprovados no juízo. E então os anjos os levarão ao encontro de Jesus nos ares. Jesus não pisará na terra. E então Jesus se sentará no seu trono da glória e será a sua entronização. Veja bem, isso nos leva a reconhecer que o julgamento é de quem será levado e quem será deixado. E será antes da volta de Jesus. Esse julgamento é descrito em Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14. Vamos ler esses versos. Continue olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua vestimenta era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a mais pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. O texto nos diz que no sonho que Daniel teve, os tronos foram colocados, e o ancião de dias, que é o Pai, se assentou, e o trono era como chamas, e do meio do trono fluía um rio de fogo, e esse rio é o rio de água viva. Deus é tão forte que incide sobre as águas do rio e reflete aquela luz, dando a aparência de um rio de fogo. No tribunal, abriram seus livros. O texto fala da existência de livros no tribunal celestial. Um desses livros é o livro da vida. Nele são anotados os nomes de todos aqueles que se tornaram servos de Deus. O outro livro é o memorial, onde Deus conserva a memória das boas ações praticadas por seu povo. E ainda existem muitos outros livros, o de registro e números, em que são anotados todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, nós lemos:
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até a ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A compreensão desses versos é muito importante. Em primeiro lugar, precisamos entender que o verso 13 não está falando da volta de Jesus nas nuvens. Tem pessoas que confundem esses versos com a volta de Jesus. O texto diz que Jesus se desloca até o ancião de dias para receber o domínio, a glória, o reino. Primeiro Deus, o Pai, precisa entregar o reino a Jesus. Só depois disso, ele estabelece para o seu reino e sua natureza divina. Jesus já é o Senhor de tudo. Adão, o pai de toda a raça humana, recebeu inicialmente a administração da terra. Acontece que, ao pecar, Adão se colocou sob a tutela de Satanás. Foi aí que Satanás usurpou o governo deste mundo das mãos de Adão. Ele mesmo declarou a Jesus no deserto da tentação que tudo pertencia a ele e que podia dá-lo a quem ele quisesse. Vamos agora para a pergunta número 5, que diz o seguinte. Leia Daniel capítulo 7, versos 9, 10, 13 e 14. Por que Daniel chamou Jesus de Filho do Homem em um contexto tão sério quanto o juízo? Tendo em vista o que já estudamos, porque deve ser reconfortante saber que o Filho do Homem tem um papel tão central a desempenhar. Ao usar esta expressão, Daniel nos diz que a pessoa que ele tinha visto não era um ser diferente, sobrenatural, mas era alguém que tinha um formato humano. E é um ser humano quem tomará as decisões centrais nesse juízo. Alguém que passou neste mundo, assim como eu e você. Então, você pode escrever assim. Daniel chamou Jesus de Filho do Homem, porque o ser que ele viu tinha um formato humano. Então, era um ser humano. O juízo que acontece depois da volta de Jesus durante o milênio, que é o juízo dos ímpios, é outro julgamento que acontece após os 1000 anos. Tem como objetivo demonstrar perante os redimidos a justiça das decisões divinas. Aqueles, porém, que não viverem em harmonia com a luz recebida foram negligentes, não permitindo que o Espírito Santo operasse uma santificação plena em suas vidas, serão eliminados do livro de registro. Seu nome será apagado do livro da vida. As suas boas obras serão apagadas do grande livro memorial. Então, o juízo que traz a salvação é o juízo investigativo. É reconfortante ter Jesus exercendo um papel tão central no juízo, porque ele viveu como um homem da mesma forma que nós. Ele foi tentado de todas as formas, por todas as coisas, mas não teve pecado. Por isso devemos ser imitadores de Cristo e sermos perfeitos. No tribunal de Deus, não é como no tribunal dos homens, onde impera a injustiça, a corrupção, a parcialidade, condenando os justos e absolvendo os grandes culpados mediante o suborno. Não é assim. No tribunal divino, toda a nossa vida está anotada. Pensamentos, palavras, ações serão julgados no tribunal de Deus. Aqueles que não se arrependeram de seus pecados serão condenados. Os prazeres do mundo são abundantes, mas nós devemos nos conter, lutar contra o nosso maior inimigo, que é o nosso próprio eu, e alimentar o espírito, andar na contramão do mundo, ser diferente, um povo que pratica a justiça e o amor ao próximo, a obediência aos mandamentos de Deus por amor a Cristo, e então seremos aprovados no juízo investigativo e passaremos a vida eterna.
Isso nos leva à lição de quarta e quinta-feira, a coroa do vencedor. Vamos para a pergunta número 6. Leia Apocalipse capítulo 14, versículo 15 e Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Que semelhança você vê entre os textos? Do que falam essas mensagens? Em Apocalipse capítulo 14, versículo 15, vemos que outro anjo saiu do santuário e gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem, dizendo: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Aqui, vejam bem, a decisão vem do santuário. Observe bem, a decisão vem do santuário e o anjo comunica que seja feita a ceifa ou a colheita. E em seguida já dá a justificativa para isso, porque a seara da terra já amadureceu. Por sua vez, em Marcos capítulo 4, versículos 25 a 29, é apresentada uma explicação da parábola do semeador. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois espigam e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Primeiro é o princípio da seara madura de acordo com o texto. Quando é que o anjo diz para o Filho do Homem que é hora de ceifar? O texto de Apocalipse não deixa dúvida nenhuma e diz claramente que quando a seara da terra já estiver madura. Isso nos ajuda a entender porque a segunda vinda de Cristo tem sido postergada além daquilo que imaginamos. É por falha da igreja, é por nossa culpa. A igreja não está dando o que Deus deseja. E antes da finalização da obra, Deus deseja desmentir Satanás pela última vez, pelo meio do seu povo. Mas Deus quer mostrar para todo o universo que até mesmo aqueles que pecaram, se envolvendo com o mal, desonrando o nome do Senhor muitas vezes, podem se arrepender de seus pecados e serem transformados pela graça de Cristo, ficando com Deus em suas mentes, guardando os seus mandamentos. Infelizmente, grande parte do povo de Deus tem sido negligente em manifestar o caráter de Cristo no seu viver diário. A seara ainda não amadureceu. Por isso o tempo de ceifar é postergado por Deus. Porém, Deus não está limitado ao tempo dos homens. É chegada a hora da decisão. A mensagem dos 3 anjos está sendo levada a toda a terra. Então, a ceifa será feita. Deus não está limitado ao tempo dos homens. Vamos ler esse texto, pois tem algo nele que tem sido muito mal compreendido a respeito do tema. O texto é da parábola de Jesus, página 33, e diz o seguinte: a germinação da semente representa o início da vida espiritual e o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Com o seu crescimento, que é silencioso, imperceptível, mas constante. Assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeito em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo. Se o propósito de Deus se cumprir em nós, a santificação é obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, nossa experiência se ampliará e nosso conhecimento crescerá. Ellen G. White afirma que a nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. E aí, frequentemente, é dado um exemplo de crescimento do ser humano, desde o estágio de bebê, passando por criança, adolescente, até chegar na fase adulta. Esse exemplo explica
como um cristão pode ser perfeito e ainda assim estar em contínuo crescimento. A santificação é obra de toda uma vida. Muitos têm interpretado equivocadamente esse texto. Acham que esse texto está dizendo que a santificação é obra de toda uma vida, no sentido de que o abandono do pecado é obra de toda uma vida. Não, não é isso. Ela não está ensinando que o abandono do pecado deve ser feito aos poucos e que assim mesmo você se considera perfeito. Ellen G. White nunca disse isso. Mas tem pregadores que pregam isso para não causarem impacto nos cristãos, omitindo a verdadeira mensagem do arrependimento e conversão. Ellen White nunca diz que o abandono do pecado seja obra de uma vida toda, muito menos a Bíblia. Veja outro texto de Ellen G. White sobre o mesmo assunto que aparece no livro de Atos dos Apóstolos. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo de sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se pode corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer por longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sei quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam enquanto durar a vida. Não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Ela está dizendo que a santificação não é obra de um momento, de um arrebatamento dos sentimentos. O que ela quer dizer com isso? Que a santificação não acontece de repente. Quando a pessoa ouve uma pregação tocante, um hino bonito, fica comovida, chora e se sente santificado. Não, não é isso. A santificação definitivamente não é assim. Ellen G. White está dizendo que a santificação é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Em terceiro lugar, eu quero chamar a atenção para o que ela diz no final do parágrafo. Ela disse que a santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Repita para si mesmo. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Não é o abandono dos pecados que dura a vida toda, mas é a própria obediência que se estende por toda a vida. Na verdadeira santificação, você vai abandonando os pecados aos poucos. Não, não é isso. Você tem que abandonar os pecados de uma vez só. Mas alguém pode dizer: meu irmão, mas se é assim, então não haverá progresso contínuo, como Ellen G. White afirma no texto das parábolas de Jesus, que aparece aqui. Haverá sim. Sabe por quê? Porque a quantidade de luz vai aumentando cada vez mais. Digamos que você aprende o Evangelho, aprende que não deve mais mentir, praticar imoralidade, tomar bebidas alcoólicas e que ainda deve devolver o dízimo. Digamos que isso seja tudo que você venha aprender a princípio e que você passe a praticar tudo isso de uma vez só. Então, se você está nessa condição, você será perfeito nesse estágio do seu desenvolvimento. Agora, digamos que meses depois você aprenda que também precisa guardar o sábado e você passa imediatamente a observá-lo. Seu conhecimento aumentou e você correspondeu ao aumento de luz e você continuará perfeito. Mas alguém ainda poderá dizer: mas irmão, as coisas não são tão simples assim. A vida religiosa não se resume a essas e outras práticas. Como as relações interpessoais são muito complicadas.
Por vezes perdemos a paciência quando alguém da nossa família ou do trabalho nos prejudica. Acabamos discutindo, sendo rudes e assim acabamos pecando. Eu entendo, realmente entendo, mas entenda que quando isso acontece, não é obra da santificação, é a interrupção, ainda que momentânea. Quando você cede à tentação e mente para se defender de uma situação difícil, ou entra em discussão violenta com a família ou um colega de trabalho, e ainda acaba falando mal do seu irmão pelas costas. Esse é o momento de interrupção momentânea do processo de santificação. Nesse momento, não se aplica a declaração do espírito de profecia. Nesse momento, você decaiu da perfeição cristã. Mas não quer dizer que seu caso seja sem esperança. Não é isso. De maneira nenhuma. Você deve se arrepender, deve reconhecer seu pecado diante de Deus, deve se reconciliar com seu irmão, se for o caso, e seguir em frente. Mas o que Deus quer produzir é mais do que isso. É um caráter tão forte, tão bem desenvolvido, que você seja o tempo todo guiado pelo Espírito Santo. De modo que mesmo você estando suscetível ao pecado, pela graça de Deus, você naturalmente sempre escolherá não pecar. Como ensinava João Wesley, enquanto estivermos neste mundo, nunca estaremos livres da possibilidade de pecar, mas podemos perfeitamente não pecar por opção. Basta que o nosso caráter esteja fortalecido pela prática constante da verdade, tornando possível a operação poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Para encerrar, vamos para a parte de quinta-feira. Cada semente produz a sua colheita. Vamos para a pergunta número 7. Leia Apocalipse capítulo 14, no verso 17 ao verso 20. O que significa a expressão grande lagar da ira de Deus? Bem, o lagar é o local em que as uvas são pisadas para extrair o suco da uva. Aqui o lagar é o símbolo do que ocorrerá com aqueles que rejeitarem a graça de Deus. Serão esmagados pela justiça divina nas 7 últimas pragas. Aqueles que rejeitarem a mensagem da salvação contida nas mensagens dos 3 anjos terão que sofrer a ira divina no lagar da cólera de Deus. Mas Deus não quer que esse seja o nosso final. Por isso Ele espera que não sejamos uvas e sermos lançados no lagar da sua ira, mas sim sermos grãos para sermos recolhidos para o seu celeiro espiritual. Meu querido irmão, nós somos muito preciosos aos olhos de Deus. Uma vez que Jesus Cristo já foi esmagado desde o horto do Getsêmani até a cruz do Calvário, não temos a necessidade de sofrer a ira divina. Jesus já experimentou isso por nós. Jesus foi tratado como nós merecíamos ser tratados. Se Jesus foi capaz de apoiar tamanha dor por amor a nós, por que não damos a Ele a maior alegria de todas e podemos fazer parte do seu reino e entrar na cidade santa pelas portas? A maior alegria de Cristo é nos ver no seu reino, de braços abertos, feliz. Que este seja o seu desejo. Bem, no próximo vídeo eu vou juntar todas as lições em um só vídeo, para que possa ser revisto na sexta-feira, antes da escola sabatina no sábado. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.